Olá pessoal, boa tarde a todos. Hoje nós vamos para a próxima aula de neuropsicologia. Falaremos sobre funções executivas. Bom, funções executivas é uma área da neuropsicologia relativamente recente, pelo menos se a gente comparar com as áreas mais clássicas de memória, de atenção, de linguagem. E definitivamente é uma das áreas mais controversas. Talvez se em atenção eu mostrei para vocês um modelo bastante conciso, um modelo bastante consensual. E na memória, nós temos múltiplos modelos concorrentes, mas um bom nível de certeza, um bom nível de integração entre eles. Nas funções executivas, a gente não tem essas características. É uma área que ainda está pouco explorada, está pouco documentada do ponto de vista formal. E talvez por uma dificuldade de definição, por uma dificuldade de comunicação, é muito comum na neuropsicologia a gente ter pouca consistência no que são as funções executivas, como que elas se organizam do ponto de vista anatomo-clínico, anatomo-funcional, e quais tarefas, ou quais testes, ou quais medidas, quais observações clínicas seriam indicativas dessa função. Então, como que eu poderia documentar objetivamente a existência das funções executivas. Bom, dando seguimento, essa aula tem conflito de interesse. Eu vou falar sobre um teste que eu ganho um royalty de comercialização dele no Brasil. Então está declarado aqui esse conflito. Se a gente for estudar o que são funções executivas, esse é um termo que ele se popularizou muito dos anos 90 para cá. Então a quantidade de publicações científicas, livros de divulgação, aulas, palestras, TED Talks, discussões que usam esse termo, isso se tornou muito mais frequente, muito mais comum do que era antes. Embora tenha uma certa dificuldade de definição conceitual, uma coisa todo mundo concorda. Funções executivas são funções de controle. Né? Então, são funções que permitem a gente exercer algum tipo de influência, uma influência consciente, uma influência ativa, que permita a gente direcionar e controlar o nosso comportamento, os nossos processamentos cognitivos, as outras funções mentais, ou então o nosso funcionamento emocional. Então seria basicamente uma função regulatória. Na presença dela, a gente consegue direcionar as outras funções cognitivas para objetivos mais específicos. Essa definição é uma definição parafraseada da Adele Diamond. A Adele Diamond é uma psicóloga canadense, trabalha com psicologia do desenvolvimento, e talvez seja uma das mais influentes hoje em dia na área de funções executivas. Ela tem muitos estudos de natureza prospectiva, ela trabalha com desenvolvimento infantil, principalmente, e ela estuda como que esse mecanismo de regulação, ou essas funções regulatórias se desenvolvem, e como que a gente poderia facilitar, ou como que alguns fatores, algumas condições dificultam o desenvolvimento das funções executivas. Ela foi uma das primeiras pessoas, por exemplo, a mostrar que crianças que praticam artes marciais, por exemplo, e ela estudou, salvo engano, karatê, taekwondo e judô, tanto que isso afeta a capacidade autorregulatória da pessoa, tanto que ela adquire uma capacidade maior de regular as emoções, direcionar o comportamento e coisas assim. Então ela vai ser uma pessoa-chave aqui para a nossa apresentação. O principal artigo que eu recomendo vocês estudarem é um artigo de 2013, publicado na Annual Review of Psychology, que ela faz um resumo, né, assim, talvez as características ou os modelos mais consensuais que a gente tem hoje em dia, e foca muito nas apresentações dessa função no dia a dia. Então, onde que eu vejo isso no comportamento, onde que eu vejo isso no cotidiano, e como que eu posso influenciar essas funções. Uma outra definição, essa é uma definição talvez um pouco mais cognitiva da coisa, então não tão neuropsicológica, mas mais de uma neuropsicologia cognitiva, é uma definição do Akira Miyake. Né? O Miyake é um psicólogo bastante influente, ele trabalha com psicometria, trabalha com métodos quantitativos em psicologia, e ele tem o artigo que eu acho que é o mais citado, né, da história das funções executivas, que é um artigo sobre a estrutura fatorial, a estrutura estatístico-matemática das funções executivas. E é um artigo muito interessante. Né? Tem algumas críticas em que até que ponto ele é representativo das funções como um todo, dado a amostra que ele estudou, os métodos que ele adotou, mas é certamente um artigo extremamente bonito, extremamente influente,
e que se repercutiu por basicamente todos os estudos daquele ponto em diante. Salvo engano, está publicado na revista Cognition, em 2003 ou 2005. Posso confirmar a data daqui a pouco para vocês, eu acho que tem a referência na apresentação. Então a ideia aqui, essa ideia cognitiva, é que você teria um processo complexo, você teria um processo controlado, um processo que exige esforço cognitivo, que exige concentração, que exige consciência, que exige recursos atencionais. Então, um processo típico de sistema 2, se a gente usar a metáfora do Daniel Kahneman, e ele se manifestaria sobre outras funções, outros processos mais simples. Então, eu teria uma estrutura mais superior, uma estrutura mais sofisticada, e através dela eu consigo exercer controle em funções um pouco mais simples, em funções um pouco mais modulares. Quando a gente discute atenção, por exemplo, nós temos um tipo de atenção, atenção executiva, que é aquele subsistema que permite a gente regular os outros processos mais simples. Essa atenção executiva é um componente das funções executivas. Ela seria um aspecto atencional ligado às funções executivas, ou um componente atencional das funções executivas. Eu poderia pensar dessa forma também. E, historicamente, tem um artigo do Snyder que é bem interessante na Frontiers in Psychology de 2015. Nós temos muitos modelos diferentes de funções executivas, mas ainda falta na literatura uma certa consistência da gente pegar esses modelos e falar o seguinte: o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente, onde que provavelmente um está certo, onde que provavelmente um está errado, e como que a gente poderia criar um modelo geral, um modelo mais consensual disso aí. Então, historicamente, nós temos os modelos um pouco mais antigos, da década de 70 e 80, que seria o modelo da memória de trabalho, do Baddeley, o modelo de sistema atencional supervisor, do Tim Challies. Daí em diante, a gente começa com modelos um pouco mais recentes. Então, nós teríamos um modelo baseado em controle inibitório, onde a ideia central é que as funções executivas bloqueiam processos automáticos para permitir outros processos de natureza controlada. Nós temos um modelo psicométrico, que eu vou falar aqui que é o modelo do Miyake, tá? Talvez por ser a pessoa que o popularizou, mas que divide as funções executivas em subcomponentes. Mais recentemente, nós teríamos um fator geral de funções executivas e depois componentes específicos. E temos um modelo, que é um modelo bem próximo da neuropsicologia, é um modelo que o meu orientador de mestrado-doutorado, Leandro Malloy Diniz, gosta bastante, que é o modelo hot-cool. Seria o modelo quente-frio ou modelo quente-morno. Então, as funções executivas seriam divididas não pelos seus componentes propriamente cognitivos, mas sim pelo tipo de processamento emocional que elas envolvem. Haveriam componentes um pouco mais afetivos, um pouco mais sociais, um pouco mais regulatórios, no sentido de motivação, no sentido de humor e coisas assim, e funções mais propriamente cognitivas, mais ligadas à solução de problemas, ao pensamento conceitual, abstrato, por aí vai. Onde que esses modelos se encontram? Todos eles partilham dessa definição do primeiro tópico. Todas elas envolvem sistemas de controle, sistemas de direcionamento. Onde que esses modelos diferem? Ou onde a gente não tem um bom consenso? Na estrutura do modelo, então quais componentes cognitivos formam cada um desses modelos, a sua conexão, então o que conecta no que, o que antecede o que, e mais recentemente nas correlações anátomo-clínicas. Sendo neuropsicologia que a gente está discutindo aqui, não estou dizendo que você não pode trabalhar com as funções executivas em outra perspectiva, de psicologia cognitiva, de diferenças individuais, talvez você possa. É mais controverso hoje em dia, né? A gente já chega nessa parte da história. De todo jeito, definição geral, são funções de controle, tá? Funções que vão permitir que a gente regule os demais processos cognitivos. A história das funções executivas, ela provavelmente teve uma influência maior do que eu vou chamar aqui de abordagem neuropsicológica. Abordagem não no sentido clássico que a gente usa em psicologia, tipo psicologia comportamental, psicanálise, psicologia humanista e coisa assim. Mas estou dizendo na maneira de você aproximar o fenômeno, tá? Não necessariamente de uma base conceitual, uma visão de homem ou coisa assim. A visão neuropsicológica das funções executivas, ela parte dos estudos de caso.
Então nós temos uma série de trabalhos já com o início da final da década de 70, início da década de 80, sendo esse primeiro artigo do Tim Schellice certamente o mais famoso nesse sentido. Você tem ali casos clínicos. O Schellice trabalha, por exemplo, com pacientes que tiveram lesões cerebrais de diferentes naturezas, e ele desenvolve um conjunto de tarefas para tentar analisar as consequências cognitivas dessas lesões. Nesse artigo, que aparece um teste muito famoso em funções executivas, o teste da Torre de Londres, né, que é um teste de planejamento. O que o Schellice estava apresentando nesse estudo? Ele começou a mostrar que dentro de uma ideia de sistema atencional supervisor, tá? Então dentro de um modelo de funções executivas que envolve controle atencional, envolve consciência, ele começa a mostrar que lesões, mais especificamente no lobo frontal, avaliam a nossa, comprometem a nossa capacidade de planejamento. Então, o tanto que eu consigo identificar os passos necessários para um determinado objetivo, sequenciar esses passos dentro de uma formação lógica, dentro de uma sequência temporal, aplicar esse comportamento e monitorar se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, fazer as correções necessárias. Você poderia ter um déficit seletivo desse tipo de função, independente de outros processos mentais. E esse déficit mais específico ocorreria após lesão do lobo frontal, ou de estruturas do lobo frontal. Isso foi talvez um primeiro passo, né? Não estou dizendo que foi o primeiro artigo que relacionou processos executivos com o lobo frontal, mas foi talvez o artigo mais sistemático e talvez o artigo que mais se popularizou dentro dessa temática. Só que, como toda boa ciência, a coisa não para por aí, né? O Schellice foi atualizando esse modelo dele com base nas evidências mais contemporâneas da literatura. Para tentar ilustrar esse trajeto, e não quero reduzir esse trajeto apenas a esses dois estudos, nós temos aqui um artigo de 1995, tá? Supressão de respostas, iniciativa, estratégia e uso de estratégias, após lesão de lobo frontal. Um artigo de 1995, onde ele já começa a separar esse sistema executivo, né, esse sistema de controle, em componentes mais específicos, né? Por exemplo, planejamento é uma coisa, agora iniciar o comportamento ou iniciar o controle é uma. Suprimir ou então inibir a execução disso é um processo diferente. Então ele começa a dar uma especificidade maior, tá, para esses comprometimentos, para esse funcionamento. Um pouquinho depois, tá? 2003, esse artigo aqui de baixo, da Neuropsychology, nós temos aqui um outro artigo do grupo do Tim Schellice, onde ele mostra, por exemplo, que processos de inibição, que já começam a ser incorporados no modelo lá na década de 80, eles são dissociáveis dentro do lobo frontal, né? Então você teria um fenômeno de lateralização dessas funções e você teria componentes distintos da capacidade inibitória localizados em regiões diferentes do córtex pré-frontal. Então essa é a ideia neuropsicológica, parte principalmente dos estudos de caso, geralmente caso-lesão, né? Lembrando que neuroimagem funcional e a possibilidade da gente investigar isso em indivíduos rígidos é uma coisa mais recente, não é uma coisa historicamente comum. E de todo jeito, quando você tem uma lesão cerebral, geralmente você tem um fenômeno mais exuberante, né? Uma coisa é uma disfunção de uma certa região, como a gente vê nos transtornos mentais e coisas assim. Você pode ter uma consequência cognitiva, né? Quando eu estava fazendo meu mestrado, por exemplo, a gente documentou dificuldades de controle inibitório, principalmente quando isso envolve múltiplos processos cognitivos simultâneos em pacientes com depressão. Esses pacientes não tinham uma lesão cerebral propriamente dita, não tinham um comprometimento grande do lobo frontal, mas estavam deprimidos. A gente sabe que a depressão afeta essa circuitaria e gerava uma dificuldade um pouco mais discreta. Outra coisa é você pegar um sujeito que tirou um tumor, por exemplo, do lobo frontal. O déficit dessa pessoa vai ser muito mais exuberante, o déficit dessa pessoa vai ser muito mais evidente. Então é daí que vem as informações ou as evidências mais comuns, talvez mais típicas da neuropsicologia. De todo jeito, você pode abordar o fenômeno por múltiplas abordagens, né, ou por múltiplas perspectivas. Esse é um artigo do Miyake, eu falei as datas erradas, é de 2000, tá? Da Cognitive Psychology. Então aqui ele tem um estudo utilizando métodos de análise fatorial, tá? Ele faz análise de traço latente, basicamente colocando modelos diferentes de funções executivas e testando qual
apresentaria um melhor ajuste, ou apresentaria uma melhor correspondência a dados de vida real. Então ele usa aqui um conjunto de 9 testes que a literatura associava a funções executivas, desde testes muito famosos, por exemplo, sequência de números e letras, né, que é um teste típico, né, assim, para avaliar funções executivas. Faz parte até da escala Wechsler de inteligência para adultos, né, e da versão mais recente da escala infantil. Até tarefas, por exemplo, de inibição, como o teste de Stroop, né, o Stroop cor-palavra, ou Stop Signal, que é um teste de inibição comportamental. Então você tem ali várias categorias diferentes, vários testes diferentes que representariam categorias ou conceitos mais específicos dentro de funções executivas. E como que o MIAC aborda esses dados? Se do lado de cá, na neuropsicologia, a gente, para dizer de uma divisão de componentes específicos dessas funções, a gente deveria procurar pacientes ou casos distintos e aplicar o método de dupla dissociação. Então, déficit cognitivo específico, né, em 2 pacientes diferentes, usando 2 regiões cerebrais distintas. Então, aquela ideia de o déficit e a função cruzada, né? Essa é a forma da neuropsicologia trabalhar, daí os estudos de casos serem mais interessantes. Já na psicologia, é mais comum você usar uma abordagem típica das diferenças individuais. Então aqui nós temos um estudo que, eu não me lembro de cabeça o tamanho amostral, mas é um tamanho amostral enorme, algo entre umas 400, 700 pessoas, se eu não me engano. É uma amostra bastante expressiva. Mas uma amostra de conveniência, uma amostra típica, né, de universitários com alta escolaridade, geralmente brancos, né, caucasianos, estudantes de boas universidades norte-americanas. Então não é a amostra, assim, talvez mais representativa para você ver um fenômeno muito exuberante. Mas é uma amostra que é de fácil acesso e permite que você consiga um número amostral, um tamanho amostral expressivo, né, sem tanta dificuldade. Imagina se a gente tivesse que achar 700 pessoas com lesão de lobo frontal. Definitivamente existem 700 pessoas, mas vai localizar essas 700 para um único estudo. Tá? É bem mais difícil, bem mais complicado. Então, o que o MIAC, ele chega ele conclui desse estudo, ele conclui a partir dessa abordagem. A ideia dele é que nós teríamos basicamente 3 componentes das funções executivas. Então, nós teríamos um componente de inibição, então um componente de supressão de respostas, de controle da atenção, de inibição comportamental. Nós teríamos um componente de mudança, de flexibilidade, que permitiria que a gente mudasse o conjunto de informações ou trocar o conjunto de dados que a gente tem trabalhado. Né? E teríamos um terceiro conceito, que é um componente de atualização, um componente de uma ideia próxima ao que a gente tem de memória de trabalho, no sentido de trazer as informações para as funções executivas, que é basicamente o que permite o monitoramento, permite que a gente estabeleça, né, uma sequência lógica de ação dentro de uma determinada tarefa e traga as informações, seja da memória de longo prazo ou de outros sistemas que podem ser úteis para a realização daquilo ali. Obviamente, são abordagens muito diferentes, né? Assim, a abordagem psicométrica, a abordagem neuropsicológica, elas são pouco conciliáveis nesse sentido. Mas tem havido um esforço grande, né? Assim, nos últimos anos, para a gente tentar aproximar as duas coisas. A ideia geral que a gente tem é o seguinte, esse é o artigo da Hannah Snyder, que eu falei agora há pouco, né, de 2015. Se você pega a psicopatologia, por exemplo, o modelo psicométrico ele não funciona tão bem. Tá? Então você vê comportamentalmente déficits relativamente circunscritos do paciente, mas no modelo psicométrico você vê uma coisa de déficits geralmente muito gerais, déficits pouco específicos, déficits pouco característicos, né, de um determinado subsistema frontal e coisa assim. Em compensação, lá na neuropsicologia, dependendo da quantidade de casos que você avalia, das particularidades desses casos clínicos, muitas vezes você teria uma tendência de regressão ao infinito. Então, talvez você fragmentasse em excesso as funções executivas. Então, eu tenho funções executivas, controle inibitório, inibição da atenção para cores, inibição da atenção para cor azul. Supondo, tá? Dando um exemplo hipotético aqui. Então, provavelmente isso também não funciona muito bem, né? Talvez a gente esteja vendo um déficit que parece ser muito específico, mas talvez ele não seja um déficit tão específico assim, talvez seja uma idiosincrasia daquele paciente que veio de outra natureza. Né?
Nesse artigo de 2015, eles trazem a seguinte ideia. Talvez a gente tenha um sistema mais global de funções executivas, então tudo que envolva controle cognitivo, tudo que envolva controle do comportamento e controle das emoções, vai passar por esse sistema, né? Seria um sistema de funções executivas mais comuns. E nós teríamos também as funções específicas. Então, teria um componente mais de memória de trabalho, mais de flexibilidade cognitiva e mais de controle inibitório. Então, quando eu faço uma tarefa qualquer, eu posso ter uma dificuldade nessa tarefa por uma dificuldade específica, vamos supor, um déficit de inibição, ou também posso ter uma dificuldade nessa tarefa por uma coisa mais geral, né? Uma disfunção executiva mais global. Então, cada fenômeno real que eu mensuro, que eu avalio, eu posso ter uma contribuição diferente de fatores gerais e fatores específicos, pensando em funções executivas. Não estou dizendo que é a melhor abordagem, tá? Não estou dizendo que é a solução para os nossos problemas. Mas essa é uma ideia mais contemporânea, uma ideia que talvez expanda, né, o nosso estudo e o nosso raciocínio dentro desse contexto. Tem ficado um pouco mais frequente também agora a gente adotar métodos da psicologia do desenvolvimento para estudar funções executivas. Então, longitudinalmente, né, o que vem primeiro? Quais são os primeiros sistemas de controle desenvolvidos pela criança? Se a gente pensar que sistema de controle é uma categoria psicológica mais geral, é uma função psicológica mais geral, praticamente todos os modelos de psicologia, e aqui eu digo das visões de homem, das visões epistemológicas, todos eles passam por isso em algum momento, né? Se você pegar lá, por exemplo, o modelo de desenvolvimento psicossexual do Freud, né? Ele é um modelo de autocontrole, né? Então pensa lá nas fases de desenvolvimento do Freud. Para cada fase de desenvolvimento, basicamente eu tenho que aprender a domar um processo biológico, um processo psicológico, um processo emocional. Então, são sistemas de controle que vão se desenvolvendo e permitem que eu tenha uma autonomia dentro do comportamento. Não estou dizendo que esse modelo está certo, tá? Particularmente eu acredito que não esteja. Acho que os dados que sustentam ele longitudinalmente são dados ruins. Mas essa ideia é interessante, né? Provavelmente o Freud acertou muito nesse conceito mais geral. Uma das características centrais do desenvolvimento infantil é a desenvolvimento, porque tem um componente ambiental grande nesse sentido, né? Dessas funções de controle, principalmente do controle afetivo. As crianças começam como seres mais instintivos, né? Seres mais emotivos, seres mais, entre aspas, animalescos, mais selvagens, e devagarinho vão desenvolvendo as capacidades de controle, né? Até se aproximar do que a gente vê de um controle mais eficaz, né? Na vida adulta e coisas assim. Temos também agora pesquisas translacionais, então várias das funções executivas a gente consegue documentar em modelo animal, né? Então você tem testes usando roedores e primatas outros, né? De tomada de decisão, de memória de trabalho, de inibição. Então permite que a gente tenha um estudo mais detalhado dos circuitos cerebrais envolvidos. Uma ideia que isso parte mais da clínica em neuropsicologia, mas de integrar funções executivas com as demais componentes da mente, né, com os demais módulos mentais. Então, por exemplo, qual que é a ponte entre funções executivas e atenção? Qual que é a ponte entre funções executivas e linguagem? Qual que é a ponte entre funções executivas e o processamento espacial? Então, tentar identificar quais são essas interfaces. E do ponto de vista mais aplicado, né, funções executivas sempre foram investigadas com esses testes bem de consultório, bem de laboratório, né? Aqui nesse slide nós temos uns exemplos. Então, teste Stroop, NBEC, a sequência de números e letras e coisas assim. Só que na vida real, né, esses testes não são lá muito preditivos do nosso comportamento. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fiz o meu doutorado, um dos estudos que eu fiz foi ver o papel das funções executivas para prever atividade de vida diária dos pacientes com demência. E, então tinha lá atividade, por exemplo, controlar o dinheiro sozinho, organizar o próprio esquema de remédios, né, a própria ingestão dos remédios, manter a casa em ordem, coisas assim. E combinando lá uma penca de tarefa de funções executivas diferentes, a gente conseguia explicar algo entre 20% e 30% da variabilidade, né, das atividades de vida diária. A gente não explica nem metade, né? A gente está muito longe da maior parte da variância envolvida. Então, assim, ele não se reflete tão bem no dia a dia da pessoa. É uma coisa bastante preditiva, né? Dentro do consultório, para você localizar déficits específicos, comprometimentos específicos,
mas até então você não conseguia prever muito bem o dia a dia da pessoa. O que faz sentido, né? Uma frase que eu falo muito em avaliação psicológica e avaliação neuropsicológica é que a gente cria medidas nesse sentido para documentar dificuldades específicas, né? Então, quando você faz um teste de inteligência, você está querendo medir inteligência e não o resto. Só que quando você se comporta no dia a dia, você não se comporta utilizando só a sua inteligência. Você usa a sua inteligência e todas as outras funções mentais ou processos psicológicos que podem estar relacionados com aquele comportamento, com aquele desfecho. Então faz sentido em testes que são desenvolvidos eminentemente para detectar ou documentar funcionamento específico dentro do laboratório, dentro de um contexto controlado, esses testes não serem muito preditivos do dia a dia, porque o contexto do dia a dia é um contexto diferente. Quem for psicólogo e estiver assistindo o vídeo, tá? Você pode até falar assim, mas então você está dizendo que a avaliação psicológica não prevê bem o desfecho do dia a dia. Na verdade, eu estou tentando dizer isso. Tá? Estou dizendo que a sua predição com a avaliação ela é muito melhor que o acaso, mas definitivamente ela nunca vai ser perfeita. Basicamente porque você vai reduzindo o funcionamento do sujeito aos seus blocos fundamentais na avaliação psicológica. Tá? E sempre tem um erro, sempre tem uma aleatoriedade, sempre tem características contextuais que vão fugir do contexto de avaliação psicológica. Você não vai conseguir prever, documentar ou estimar isso tudo. Então nós sempre vamos ter dificuldades de prever o comportamento do sujeito. Tá? Existir dificuldades não quer dizer que a coisa não pode ser bem feita, ela pode. Né? Você faz um estudo, por exemplo, faça uma medida psicológica aqui agora, acompanho esse sujeito, esse meu paciente, essa minha pessoa em longo prazo. Então sigo ela durante 2, 3 anos. E tento ver se essa avaliação psicológica aqui atrás prevê uma dificuldade lá na frente. Esse é um bom uso dos testes. Tá? Sim, isso definitivamente é uma coisa legal. Só que tenha certeza que a sua margem de erro vai ser alta. Né? O psicotécnico, o exame psicotécnico para carteira de motorista, por exemplo, deixa isso claro. A gente tenta fazer um bom trabalho, né, na avaliação de trânsito. Nossos instrumentos talvez não sejam ideais nesse sentido. Eu acho que há talvez pouca dedicação assim, nos estudos, principalmente longitudinais, nesse sentido. Mas pensa bem, quantas vezes a pessoa não tem um ok no psicotécnico e não é um motorista desastroso? E quantas vezes a pessoa não tem muita dificuldade no psicotécnico e é um ótimo motorista? A pessoa ela passa de 6ª, 7ª vez no psicotécnico e dirige a vida inteira sem nunca ter tido um acidente, sem nunca ter tido multa, sem nunca ter tido um conflito no trânsito e coisa assim. Esse tipo de erro vai estar envolvido, tá? Em qualquer transposição dessas evidências ou desses processos que são mais puros, né? São mais simples, para o contexto real, que ele é muito mais complexo. Esse é um artigo que eu recomendei a leitura para vocês, tá? Da Adele Diamond. Eu fiz um resumo dele em 2015, se eu não me engano, no Boletim da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Então tem como se fosse uma síntese em português, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. O boletim está disponível no site da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Essa é a Adele Diamond, não sei se é a foto mais atual, tá? Provavelmente não. Esse é o site do laboratório dela. E trabalhando com desenvolvimento infantil, e principalmente como que o desenvolvimento se reflete sobre a formação das funções executivas de outros processos psicológicos, a Adele Diamond propôs uma síntese nesse artigo de 2003 sobre o estado da arte, tá? Assim, de como que a gente se encontra nesse momento em termos de funções executivas. Ela vai atualizar, talvez, né, algumas definições operacionais do campo. Ela vai dizer, por exemplo, só um instante, que vai atualizar a definição. Qual que seria uma boa definição contemporânea disso? Funções executivas são processos mentais que são utilizados quando você precisa prestar atenção, como discutido na aula anterior de atenção, ou então não se comportar, né, de forma instintiva ou intuitiva. Então, quando você está saindo do seu funcionamento de base, do seu funcionamento automático. Ele é um processo de natureza top-down, tá? No sentido que as expectativas ou o padrão de ativação que o cérebro se encontra num determinado momento, ele vai se refletir sobre o funcionamento dos outros subsistemas, e são funções que nitidamente requerem esforço cognitivo. Então, para você utilizar suas funções executivas, você necessariamente vai ter que sentir um certo esforço.
vai ter que sentir que você está ativamente engajado naquilo. Eu não vou entrar numa discussão sobre consciência, sobre essa ideia de que a gente está ou não no controle do comportamento. Acho que não é excessivo aqui para o que a gente está trabalhando. Mas pensem o seguinte, sempre que eu tenho a impressão, pelo menos, de que eu estou fazendo esforço mental, provavelmente tem funções executivas envolvidas. E a Diamond vai dividir de forma bastante sintética 3 grandes componentes de funções executivas. E aí bate com o modelo do Akira Miyake, bate com os modelos longitudinais que ela trabalha, e tem um suporte razoável do ponto de vista neuropsicológico. Então haveria os processos de inibição, ou de controle inibitório, haveria memória de trabalho e haveria flexibilidade cognitiva. Em conjunto, esses 3 processos permitem que a gente regule o sistema atencional, o foco, a concentração e, em última medida, nossa motivação, nosso engajamento, e que regule o nosso comportamento, quando a gente precisa deixar de funcionar no piloto automático e funcionar de forma mais controlada. E em termos de neuropsicologia, não resta muita dúvida de que talvez as regiões mais importantes para o funcionamento executivo sejam as regiões frontais, ou as regiões pré-frontais. Praticamente todos os estudos que testaram essa hipótese vão associar funções executivas com o lobo frontal. Nem sempre a associação é a mais consistente do mundo, né? Então nem sempre são só regiões do lobo frontal que contribuem para as funções executivas. A gente sabe, por exemplo, que os núcleos da base estão muito estão muito envolvidos na regulação emocional, que o córtex parietal superior, né, ele está relacionado com o controle atencional, com a atenção executiva. Então tem algumas outras regiões envolvidas, mas a grosso modo o lobo frontal seria central nas funções executivas. E faz sentido se a gente for pensar em termos neuropsicológicos. Se você separa o cérebro em 2 grandes unidades, pegando aí na direção do que o Luria e outras pessoas dessa linha de pensamento pensaram, você teria uma unidade mais efetora, que é uma unidade mais anterior. A gente poderia usar o sulco central como uma divisão. Então, tudo que está anterior ao sulco central são regiões efetivamente efetoras, é estranho. São regiões propriamente efetoras, né? Então elas realizam comportamentos, elas produzem linguagem, elas produzem pensamentos, elas controlam a cognição. Enquanto as regiões posteriores ao sulco central, seriam regiões de planejamento, de processamento sensorial, de organização de informações. Então essa grande distinção ajuda a gente a entender funções executivas. Pensem nela como uma função mental associada com sistemas anteriores do cérebro. Tá? Esse é o organograma que a Adele Diamond traz no artigo dela. É um organograma complexo. Tá? Eu vou passar brevemente por ele, mas tem versões traduzidas. Eu fiz uma versão bem simples. Está disponível lá no boletim da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. E o professor Maicon Albuquerque, ele fez um modelo bastante detalhado, tá? Uma tradução bem precisa e bem atualizada dessa perspectiva da Diamond. O Maicon ficou com ela um tempo, inclusive, no laboratório e coisa assim. Mas vamos tentar aqui definir em linhas gerais. Tá? Então nós temos esses 3 grandes componentes. Então tem memória de trabalho, tá? Aqui no canto esquerdo, tem controle inibitório no canto direito, flexibilidade cognitiva, que envolve, né, as 2 funções simultaneamente. E aqui embaixo nós teríamos funções executivas mais complexas, ou funções executivas de alta ordem, tá? Ou de a nível superior, ou funções executivas superiores. Você pode traduzir isso de diferentes formas. Tudo que envolve coisas sofisticadas, planejar, tomar decisões, resolver problemas, raciocinar, tudo isso vai envolver um misto das outras funções executivas. Coisas mais específicas, tudo bem, você vai ter as caixinhas separadas. Mas esses fatores muito complexos, esses fatores muito sofisticados, muito humanos, propriamente dito, tá? Assim, coisas que só a gente conseguiria fazer, isso aí certamente vai exigir uma integração das funções executivas mais simples. Então, como que seriam esses componentes mais gerais? Tá? Curiosidade, eu talvez por influência do meu orientador de mestrado e doutorado, Leandro, eu era muito crítico com esse modelo. Tá? Eu achava que talvez a psicometria não fosse a melhor ferramenta para a gente documentar as funções executivas.
talvez essa perspectiva anatomoclínica, trabalhando com o paciente, analisando disfunção cerebral, talvez isso fosse mais interessante. Aí um dia eu fui fazer uma apresentação num congresso, acho que no Congresso de 2017 da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, ou 2018, e eu resolvi testar esse modelo da ADL Diamond numa amostra de em torno de 600 pacientes com demência, com lesão cerebral, com depressão maior e coisas assim. Pacientes idosos, em sua maioria, mas uma amostra clínica, né, com disfunção cerebral característica. E não é que o tal do modelo funciona, né? Nessa amostra eu encontrei os 4 componentes propostos aqui no modelo. As tarefas de memória de trabalho, inibição e flexibilidade nessa amostra clínica, elas se organizam dessa forma. E as tarefas de funções executivas mais gerais, e aí eu usei um teste de inteligência e 2 testes de planejamento, eles formam um componente separado e com uma correlação mais forte com os componentes mais simples. Dá aquela sensação boa de morder a língua, né, em termos científicos. Eu achei que a literatura ia para um lado, né, estava certo disso, estava confiante disso, e aí vem as evidências para te fazer mudar de ideia. Então tá bom, tá? Eu sou chato, eu custo para me convencer. Mas me convença com as evidências que, se provavelmente estiverem corretas, eu não vou oferecer muita resistência. Esse é o modelinho traduzido, tá? Que eu fiz aqui das funções executivas. A única coisa diferente que eu coloquei aqui eu acabei não colocando uma seta multidirecional entre os componentes mais básicos das funções executivas. Não acho que seja uma seta unilateral da memória de trabalho para o controle inibitório. Nós temos algumas evidências de que o controle inibitório se reflete na memória de trabalho, né, por uma via de retroalimentação. E aqui em cima eu tentei ligar os sistemas cognitivos outros que poderiam estar mais relacionados com cada componente da memória de trabalho. Perdão, das funções executivas. Então vamos tentar ser um pouquinho mais específico. Nessa parte, na versão original dessa aula eu falava também sobre os testes, sobre os métodos de avaliação. Dada a regulamentação atual do Conselho Federal de Psicologia, eu não vou poder falar dessa parte aqui agora. Basicamente porque envolveria eu descrever ou mostrar aqui na tela alguns testes psicológicos, ou que foram julgados pelo Conselho como psicológicos. Então, eu vou falar em linhas gerais e em aulas presenciais, se você tiver alguma dúvida mais específica, a gente pode conversar em outro local, ou por e-mail, por mensagem, ou fazer uma aula particular nesse sentido. Vamos lá. Controle inibitório seria sua capacidade de inibir, né, então de sair do funcionamento automático em termos cognitivos, em termos atencionais e em termos comportamentais. Aqui cabe bem aquela distinção da psicologia cognitiva em processo controlado e processo automático. Então, o controle inibitório seria a função controlada se refletindo sobre funções automáticas. Em última medida, seria o que permite a nossa autorregulação. Autorregulação não é controle inibitório, tá certo? A gente sabe que tem uma ponte grande de funções executivas para autorregulação, mas a autorregulação transcende, né? É algo muito mais além das funções executivas. Só que, do mesmo jeito, tem uma interface entre as duas coisas, e essa interface ocorre muito provavelmente pelo controle inibitório. Teríamos 3 componentes, tá, aqui dentro. 2 desses componentes seriam relacionados a controle de interferência. Controle de interferência é quando você precisa barrar um processo atencional ou barrar um pensamento, uma memória, alguma coisa a nível puramente cognitivo. Então, quando eu estou, por exemplo, fazendo um teste de Stroop, tá, que eu tenho que dizer cores e não palavras. Se você conhece o teste, você entendeu. Se você não conheceu, digita aí no Google, que é fácil de você entender. Isso seria controle de interferência em nível atencional. Se você tenta, por exemplo, não pensar numa determinada informação, se você tem a característica de ruminar um determinado pensamento, usando um termo aqui típico da terapia cognitiva, e eu preciso bloquear essa ruminação, então eu preciso bloquear a ruminação para fazer um processo diferente, ou pensar numa coisa diferente. Isso seria controle de interferência em nível cognitivo, tá? Ou então em nível de pensamento. E nós também teríamos o controle comportamental, a inibição de respostas comportamentais. Tem 2 conceitos, não é
definição mais consensual do mundo, mas a gente pode separar em autocontrole, né, e disciplina. Autocontrole estaria relacionado com a sua capacidade mais ou menos em tempo real, né, assim, de controlar o comportamento. E disciplina seria uma coisa mais longitudinal, né? Seria a sua capacidade de controle nas situações de forma geral, né? Não em situações mais específicas. Autocontrole estaria muito próximo, né? De um conceito oposto à impulsividade, né? Então, ser autocontrolado, em grande medida, é não ser impulsivo, né? É não ser focado no presente, é não dar vazão, né, aos seus comportamentos intuitivos e coisas assim. Enquanto disciplina está muito relacionado com o traço de personalidade, a conscienciosidade. Tem a ver com auto-organização, com autodirecionamento e coisas assim. Nós temos... essa aqui eu posso mostrar, não tem nenhum teste psicológico envolvido. Mas o teste de Stroop-Cor-Palavra é super famoso, tá, para avaliar controle inibitório em nível atencional. O teste de Heyling, que é um teste muito interessante, é um teste de controle inibitório em nível cognitivo. Ele é um teste linguístico, né, que você tem que inibir alguns ditados assim, relativamente comuns. E testes comportamentais de controle inibitório são aqueles que você tem que bloquear a resposta. Ou não exibir uma resposta quando ela é necessária, tipo numa tarefa go no go. Então você coloca lá um alvo qualquer e eu respondo. Chegou o alvo, eu travo a minha resposta. Esse seria um teste de controle inibitório em nível de comportamento. Ou então de você suprimir a resposta depois que ela foi iniciada. Você conter uma resposta já em curso, como o teste do stop signal. Então, eu dou um sinal de comportamento, a pessoa começa a fazer. Aí eu mudo a ordem, e ela tem que bloquear esse comportamento de forma ágil, de forma rápida e coisa assim. Então, essas são medidas típicas de controle inibitório. Quanto à memória de trabalho, né, esses seriam processos relacionados à manutenção. Então, você manter na consciência informações, e não só manter na consciência, como manipular essas informações num ambiente mental, tá, num espaço mental. Eu falei de memória de trabalho na aula sobre memória de forma geral, mas pensem como se fosse o topo da sua mesa, né, o desktop da sua mente. Então, tudo que está ali dentro, você tem um acesso consciente. Né? Você consegue ver aquelas informações, você consegue ter acesso ao conteúdo que você está trabalhando, e você consegue mexer essas informações e manipular essas informações de diferentes formas. Mais típico da gente dividir a memória de trabalho, seguindo aí a ideia do Alan Baddeley, é que a gente teria componentes verbais e visoespaciais da memória de trabalho, ou verbais, visuais e espaciais, segundo o modelo concorrente. E teríamos também acesso à memória de longo prazo, acesso à linguagem e aos nossos sistemas de gnosia visual, né? Nossa capacidade de interpretar o mundo visualmente. Então a ideia é um sistema que busca informações da memória de longo prazo, né? Seja ela episódica, seja ela semântica, o que for, traz ela para um nível consciente, para uma área que a gente possa manipular as informações, e ela seria relativamente específica para conteúdo verbal e visoespacial. Vários testes diferentes para a gente avaliar a memória de trabalho, né? Teste de dígitos, cubos de Corse, teste NBAC, todas essas são alternativas viáveis para você testar. O NBAC é um teste bem interessante, talvez seja o mais famoso de memória de trabalho, mas ele é um teste que para algumas pessoas pode ser tranquilo, mas para algumas pessoas é absurdamente difícil. Eu me encontro definitivamente no segundo grupo, tá? Só explicando em linhas gerais como que o teste funciona. Essa foi uma versão que a minha esposa utilizou no doutorado dela, e ela, junto com um colega, o professor Carlos Guilherme, aqui de Belo Horizonte, eles programaram essa tarefa, né, seguindo as orientações da literatura. E a ideia é que o teste tem 3 condições. Então você tem a condição zero back. A condição zero back é a condição em tempo real, tá? É a condição do agora, tá? Do estou acontecendo nesse momento. Então aparece lá na tela, por exemplo, esses quadradinhos, né, que aparece 1, que aparece 2, 3 e 4. Para cada quadradinho que aparece, você tem que apertar uma tecla correspondente, tá, num tecladinho. Então apareceu 1, você aperta o 1. Apareceu 2, você aperta o 2. Você está dando 0 passos para trás. Tá? Apareceu a informação, você responde a informação. Tranquilo, super de boa. Né? Eu fui um dos primeiros voluntários da pesquisa dela, então eu fiz esse teste com minha atividade cerebral, né, assim, frontal-parietal sendo monitorada.
super de boa. Acho que eu não tive muita dificuldade no teste, respondi rápido, sou rápido para responder tarefas simples, tranquilão. Aí vem o back, tá? Back você vai dar um passo para trás. O que isso quer dizer? Apareceu aqui a primeira prancha, 1. Você não responde. Apareceu o 2, a segunda prancha, você dá um passo para trás e responde a primeira. Na hora que você vê esse estímulo, você vai responder o estímulo anterior. Quando você vê esse estímulo, você vai responder o estímulo anterior. Quando você vê esse estímulo, você vai responder o estímulo anterior. Isso quer dizer que você está dando um passo para trás. Tá? Então, back. Você está voltando 1. Não me lembro de ter sido muito difícil, embora certamente eu tenha cometido alguns erros. Né? E aí veio a minha sina, né? O tal do 2 back. E para minha surpresa, na literatura tem 3 back, 4 back, quantos backs vocês quiserem. Tá? 2 back é o seguinte, eu tenho que dar 2 passos para trás. Então, seguindo a lógica, aparece a primeira imagem, você não responde. Aparece a segunda, você não responde. Aparece a terceira, você responde 2 passos para trás. Então, o que você viu na primeira. Então você tem sempre que manter 2 informações para trás na sua memória de trabalho e julgar aquela informação que está acontecendo em tempo real. Ou seja, é difícil pra caramba. Né? A minha impressão é que meu lobo frontal nem ligou no 2 back, né? Eu não conseguia nem passar a atividade das regiões sensoriais receptivas de organização para as regiões efeturas. E foi um desastre. Tá? E no primeiro voluntário da minha esposa, né? Olha que vergonha que eu passei. Independente. Né? Esse é um dos resultados que ela encontrou, né, no estudo. Então, por exemplo, os erros do NBAC, eles estão muito relacionados com a ativação do córtex pré-frontal do osso lateral esquerdo, né, principalmente a região F5, e também, né, relacionados com o córtex parietal superior direito. Então você teria, como eu disse um pouquinho mais para trás, múltiplos sistemas cerebrais envolvidos na memória de trabalho. Né? Talvez um sistema mais efetor, mas ao mesmo tempo um sistema mais atencional, um sistema mais de representação de informações. E por fim, nós temos a flexibilidade cognitiva. Né? A grosso modo, e usando um termo aqui bastante popular, flexibilidade cognitiva envolve você não ser cabeça dura, tá? Você ser capaz de mudar o seu comportamento, você ser capaz de mudar a forma como você realiza uma tarefa, você ser capaz de mudar de perspectiva, você ser capaz de mudar, tá? algum tipo de processo que você está realizando em um determinado momento. Então, sempre que eu tenho que ciclar entre informações, então eu tenho que trabalhar com conjuntos de dados diferentes, eu tenho que fazer coisas de formas distintas. Faço uma tarefa e simultaneamente tento fazer outra. Tenho que alternar a minha atenção entre as duas. Né? Eu preciso pensar fora da caixa, preciso ser criativo, preciso adotar o ponto de vista da outra pessoa, né? Me colocar no lugar do outro. Tudo isso envolveria flexibilidade cognitiva. Eu estaria basicamente alternando, né, vários processos mentais, ou então abandonando processos ineficazes e adotando processos novos, diferentes, possivelmente mais adequados. Né? Flexibilidade cognitiva quase sempre vai ser mensurada por testes cronometrados, tá? Por testes que envolvam tempo. Uma das definições importantes é que essa alternação ela tem que ser rápida. Não adianta eu fazer 2 coisas ou trabalhar com 2 informações. Primeiro eu trabalho com uma, aí trabalho, concentro, depois, vagarosamente, eu trabalho com outra. Não, eu tenho que dinamicamente trabalhar com as 2 coisas. Então tem que ser um processo bastante ativo. E nesse contexto, nós temos várias medidas diferentes. Mais famosa, talvez, seja o teste de trilhas, tá? O Trail Making Test, que é essa figura que vocês estão vendo embaixo. Essas figuras eu posso mostrar, tá? A versão de cima é uma variação do teste de classificação de cartas de Wisconsin, que não é a variação oficial, comercial, tá? E a de baixo é o teste de trilhas, que, por incrível que pareça, nunca foi comercializado no Brasil. Tem trilhas coloridas e outras coisas, mas o trail making tradicional não tem. Mas pega o trail making, por exemplo. Né? Qual que é a ideia aqui do teste? Você primeiro coloca o sujeito numa condição que não é necessária flexibilidade. Você bota ele com a folha de papel e você tem 25 números espalhados naquela folha. Né? E ele tem que basicamente procurar os números e ir conectando um no outro. É um teste de atenção visual simples. Quando eu quero colocar o componente de flexibilidade, eu misturo números e letras naquela folha.
Então o sujeito vai ter 13 números e 12 letras. E em vez de ligar os números primeiro, só um conjunto de informação, para depois ligar as letras, ele tem que ligar um número, uma letra, um número, uma letra, um número, uma letra. Números em ordem crescente, letras em ordem alfabética. Isso torna o teste muito mais difícil. Né? Por que torna o teste mais difícil? Você tem que trabalhar mentalmente com dois conjuntos de informação. Você tem que monitorar em tempo real dois conjuntos de informação. E você tem que dinamicamente ajustar o seu comportamento em função desses dois conjuntos. É um teste muito mais complexo, né? E efetivamente vai depender dessa transição ou dessa alternação dinâmica de informações mentais. Há outros testes também, né? Os testes de fluência verbal são muito tradicionais, são os mais usados aqui no Brasil para avaliação de funções executivas. Fluência verbal alternada é uma adaptação da literatura onde você tem que alternar categorias diferentes no teste de fluência. Junto com a Gabriele Schecker e com a Daniele Costa, nós fizemos uma versão brasileira desse teste que foi super legal, deu super certo. Está publicada na Dementia e Neuropsychology, se não me engano, em 2015. É um testezinho de flexibilidade cognitiva bem interessante. E por fim, nós teríamos aí as funções superiores, ou as funções de alto nível, de hierarquia superior. Aqui você vai utilizar os outros os outros componentes das funções executivas para fazer coisas relativamente mais complexas. Em psicologia, por exemplo, nós temos o conceito de inteligência fluida. Né? Inteligência fluida é você ser capaz de raciocinar, de resolver problemas, de resolver as tarefas assim que lhe aparecem, que são coisas novas, são coisas diferentes, são coisas que têm que ser feitas de forma rápida, que exige um grande controle da atenção. Então são coisas que a sua experiência provavelmente não vai te ajudar muito. Né? Vai ter que se virar com os recursos disponíveis ali em tempo real. Esse conceito de inteligência fluida, né, ele vai ser bem próximo dessa ideia da Adele Diamond, né, de funções executivas superiores. Então são funções complexas em que eu vou ter que combinar, né, meus recursos executivos mais específicos para fazer uma coisa mais complexa, uma coisa mais sofisticada. Que provavelmente eu não conseguiria fazer se eu usasse os meus recursos mais simples ou usasse individualmente cada processo executivo. E aqui entra também a ideia de planejamento do Tim Challies, né, que eu falei mais no começo da aula, e entraria também numa visão mais moderna e mais neuropsicológica sua capacidade de tomada de decisões. Né? Então você tomar decisões em situações ambíguas, né? Em situações onde você tem que ponderar qual que é a melhor direção a ser tomada. Os testes de inteligência a gente não pode abordar aqui, tá? Dado que são testes psicológicos aqui no Brasil. Eu falei na aula de personalidade, que eu gravei para o curso de medicina, mas testes de inteligência, os testes de QI, aqui no Brasil eles são circunscritos a uso pelo psicólogo. Eles são coisas dos testes de personalidade. De novo, não é uma decisão que me agrada muito, né? Eu não sou, ou pelo menos não me julgo muito corporativista nesse sentido, mas, de novo, faz um certo sentido, dado que a história da inteligência, pelo menos do estudo formal da inteligência, é uma história que se desenvolveu dentro da psicologia, né? Ou praticamente só dentro da psicologia. Então você teria os testes de inteligência, tá, para avaliar, e aí nós temos vários disponíveis. Teste de inteligência fluida seria particularmente interessante. E tem os testes mais específicos para planejamento. Por exemplo, a Torre de Londres, que talvez seja o mais específico para avaliar planejamento, mais isolado. Né? Ou você pode usar medidas mais qualitativas, pedindo para o cara copiar uma figura complexa, como a figura complexa de Hay, de Taylor modificada, seja o que for, e avaliar as estratégias que ele usa para a organização. Esse seria um indício indireto, né, do planejamento. Então, juntando isso, nós teríamos ali digamos assim, os 4 grandes grupos, tá, de funções executivas. Para fechar, esse é um dado ainda não publicado, tá? A gente não conseguiu fechar esse estudo ainda para publicação, já tem um tempo que ele está em processo, mas esse é um estudo que nós trabalhamos com atividade de vida diária complexa, tá? Em pacientes com vários transtornos mentais, doenças neurológicas diferentes, principalmente demências de diferentes etiologias.
E aqui nós fizemos a mesma metodologia do MIAC, nós fizemos uma análise fatorial para documentar a estrutura de funções executivas e depois tentamos usar esses componentes como preditores do dia a dia. Tá? E foi aí que eu falei para vocês, né, assim, que eu quase caí para trás, porque de fato os testes seguiram a organização proposta. Então, a análise fatorial isolou os 4 componentes, sendo que um era um sistema um pouco mais geral, com correlações um pouco mais fortes. Né? Então, nós encontramos os componentes e esses são alguns dos testes utilizados no estudo. E, de fato, né, a gente testou como que essa estrutura se organizaria. Então, qual que é o papel das funções executivas superiores, das funções executivas mais específicas, né? E nós descobrimos aí que a associação disso com o dia a dia é uma associação complexa. Então, você tem um efeito direto, né, das funções executivas mais complexas sobre as atividades complexas no dia a dia. Você tem um efeito específico das funções cognitivas específicas. Então, os subcomponentes executivos contribuem também para o desfecho. Mas você tem efeitos mediados. Então, efeitos, por exemplo, que as funções de alta ordem se conectam ao desfecho via funções um pouco mais simples. Então, tem efeitos diretos dos componentes simples e do componente complexo e efeitos mediados dos componentes complexos pelos componentes mais simples. Tá? Então, isso só para vocês terem uma ideia de como que a pesquisa hoje em dia tem sido feita, uma tentativa de você integrar, né, dados mais neuropsicológicos e dados mais psicológicos. Não se assustem com os números, mas isso depois de um certo tempo passa a fazer sentido. Tá? E eu gostaria de fechar com uma chargezinha que eu acho ótima, tá? Que para mim representa bem funções executivas. Tá aí o autor, tá, da charge, o site, esse é o site que disponibilizou as imagens. E eu acho essa imagem sensacional, né? Então, assim, reflete planejamento, reflete inibição, reflete autocontrole, reflete tudo isso que a gente falou até agora, né? Então, realmente, né, provavelmente eles deveriam ter construído um barco. Talvez o escorregador seja mais legal, o escorregador seja mais motivante, o escorregador seja talvez aquilo que mais satisfaz, né, a sua intuição, seu instinto, mas provavelmente você deveria ter adotado outro comportamento nesse sentido. Muito bem, eu vou ficando por aqui, tá? Se vocês quiserem, eu disponibilizo mais material sobre funções executivas, essa é uma área que atualmente eu trabalho bastante, né? E obrigado pela presença, obrigado pela participação e bons estudos para vocês. Até mais.